Olá, boa noite, tudo bom? Como sempre, dá aquele rim, já vou ajeitando para ficar mais rápido, para a gente começar a aula de hoje. Muito bem, a gente está na sexta e última aula de equação da reta de conteúdo. Eu não me aprofundei em nada, foi tudo bem rasinho. Ano que vem, quando eu estiver descansada, eu posso continuar esse assunto, mas não agora, nesse momento. Tá? Porque foi tudo muito dada aquela pincelada. A gente está hoje na última parte, então, daquele meu esquema geral do conteúdo, que não é tudo que a gente tem, né, de geometria analítica, obviamente, é apenas um pequeno pedaço, né, de equação da reta, tem distância de reta a ponto, tem todas as aplicações de baricentro lá na distância entre dois pontos, mediana na equação da reta, e nada disso foi visto, né? Porque foi tudo assim muito rápido, finalzinho do ano, geralmente é mais corridinho, né? E aí, esse foi o que deu para ser dado, né? Para a gente não ficar tão desesperado caso vocês vão fazer um cursinho, caso pegue um conteúdo mais aprofundado mais à frente. Aí tem a base da base, né? De equação da reta, que eu gosto de dar. Então, a gente já viu quase tudo, definição, todas as formas, inclusive terminamos elas na última aula, o cálculo, e hoje a gente vai ver, então, a posição relativa entre duas retas. E aí a gente tem duas situações, né, em que elas são paralelas e concorrentes, ou concorrentes, né? Mas elas podem ser paralelas coincidentes, e aí a gente chama só de coincidente. Ela pode ser paralela distinta, aí a gente vai chamar só de paralela. Se ela for concorrente não perpendicular, a gente chama só de concorrente. E se ela for concorrente perpendicular, a gente diz que elas são apenas perpendiculares, tá? Mas toda reta coincidente é paralela e toda reta perpendicular é concorrente. Então, as características iniciais são as mesmas, tá? Que eu vou estar colocando aqui para vocês, todos esses, né? O que é o M, que é o coeficiente angular. O coeficiente angular das retas aqui tem que ser iguais, para ser coincidente, e o coeficiente linear também. Esqueci de botar um Szinho aqui, ó. Aqui o coeficiente angular, ele tem que ser igual para ser paralela, em qualquer um dos dois casos, tá vendo? E o que vai diferenciar entre coincidente e paralela é que o coeficiente angular na coincidente ela é igual e o coeficiente linear ele o angular sempre é igual. O linear na coincidente é igual e na paralela apenas é diferente. E nas concorrentes, o M sempre vai ser diferente, tá vendo aqui? Ou seja, o coeficiente angular sempre é diferente das retas, é bem intuitivo visualmente, vocês vão ver. E na perpendicular, além deles serem diferentes, se você multiplicar os coeficientes angulares, o resultado tem que sempre dar menos 1. É a forma que você determina algebricamente se duas retas são perpendiculares. Então, vamos lá, né? De demonstração, a gente só vai fazer a demonstração mesmo da perpendicular, porque o resto é tudo visual. Vocês vão entender visualmente o que a gente tem, tá? Então, aqui eu coloquei as paralelas distintas, as paralelas coincidentes. Tá vendo que eu coloquei aqui entre parênteses? É porque não se chama, eu quero paralelas distintas. Não, só se fala retas paralelas. Eu quero retas paralelas coincidentes. Não, só se fala retas coincidentes, porém são paralelas. Eu quero retas concorrentes. Você não vai falar concorrentes e não perpendiculares, vai falar só concorrentes. E aquilo que eu estava falando lá no esquema, né? E aqui perpendiculares a gente sabe que são concorrentes, né? O que é paralela? Não se cruza, o que é concorrente? Se cruza. Então, retas que se cruzam são concorrentes. A perpendicular se cruza. Então, automaticamente elas são concorrentes. As paralelas não têm ângulos entre si, né? Então, o ângulo entre si é o mesmo. Então, a coincidente e a paralela vai ter o mesmo coeficiente angular. Então, vamos lá, né? Já mostrando aqui no desenho. Deixa eu acionar aqui a minha caneta. Aqui a gente está vendo, né? Esse ângulo aqui que é o alfa 2, que essa reta S faz com o eixo X. Esse ângulo aqui
é exatamente o mesmo, alfa 2, tá vendo? Igualzinho, porque elas são paralelas. Vocês estão vendo aí no desenho que elas são paralelas. E esse alfa 1, obviamente, ele é igual a alfa 2, certo? Então, como esses ângulos eles são iguais, que o alfa 1, por que é alfa 1, né? Porque ele está chamando aqui da primeira reta. Então, ele chamou de alfa 1. E alfa 2, porque é da segunda reta, tá? Mas esses ângulos são iguais. Se os ângulos são iguais, e a gente viu lá conceitualmente que o M é dado pela tangente do ângulo, obviamente que o M é igual, porque quando a gente tiver tirar, né, a tangente de alfa 2, vai ser o mesmo valor da tangente de alfa 1. Então, quando as retas são paralelas, os coeficientes angulares eles são os mesmos, porque a tangente do ângulo é o mesmo, porque o ângulo que ele forma com o eixo x é exatamente o mesmo, tá? E por que os coeficientes lineares são diferentes? O coeficiente linear a gente já não viu que é onde corta o eixo y, né, assim? E aí você tá vendo que essa reta S tá cortando o eixo Y aqui embaixo, nesse valor M de S, e a reta R tá cortando o eixo Y aqui em cima, nesse valor N de R. Então, visualmente aqui, você enxerga que duas retas paralelas têm coeficientes angulares diferentes. A gente vai ver como é que a gente identifica isso algebricamente. Mas no plano cartesiano é muito fácil identificar que os coeficientes angulares são iguais e que os coeficientes lineares são diferentes, tá? E aí, se as retas forem coincidentes, né? Paralelas, porém coincidentes. Se elas forem coincidentes, ou seja, elas estão uma sobre a outra, e aí no plano cartesiano é óbvio que a gente está enxergando aqui as duas retas sobrepostas, o ângulo 1 e o ângulo 2 automaticamente é o mesmo, tá? Não só por ser o mesmo ângulo que faz com o eixo x, mas por ser exatamente o mesmo, no mesmo lugar. E o coeficiente linear, que é onde corta o eixo y, também é o mesmo, porque elas são retas sobrepostas, coincidentes, tá? Então, se elas forem coincidentes, a forma algébrica de você identificar isso é que, além de ter um coeficiente angular igual, ela também tem um coeficiente linear igual. Então, na reta paralela, se ela é paralela, aqui ó, não vai sair paralela, paralela, tá? Se elas forem paralelas, o coeficiente angular sempre vai ser o mesmo, tá legal? Agora, e o coeficiente linear? Se elas forem apenas paralelas, né? Paralelas distintas. O coeficiente linear é diferente. Se elas forem coincidentes, o coeficiente angular é igual. E na concorrente? Para ser concorrente, automaticamente, se os ângulos, né, formados aqui com o eixo x, aqui está o alfa de R, aqui está o alfa de S, tá? Esse aqui. Os ângulos são diferentes. Quando você tirar a tangente desses ângulos, não vai ser diferente? Óbvio, os ângulos são diferentes, as tangentes são diferentes, né? Então, automaticamente, se você tiver retas concorrentes que se cruzam, esse coeficiente angular aqui já automaticamente tem que ser diferente porque ele é a tangente do ângulo, tá? Só que para a gente ser perpendicular, além desses coeficientes serem diferentes, essa regrinha aqui sempre é válida. E é essa regrinha aqui que eu vou demonstrar para vocês, tá? Que se vocês podem não entender nada, mas porque vem muito de uma parte de trigonometria, de relações fundamentais da trigonometria, e se vocês não conhecem essas relações fundamentais, vocês vão ficar boiando, mas vocês vão saber sim aplicar essa regrinha, que é só multiplicar os coeficientes angulares e ver se eles dão menos 1. E aí você vai ter certeza algebricamente que essas retas são perpendiculares. Mas eu gosto de demonstrar tudo, então lá vou eu. Aqui eu peguei aquele desenhozinho, tá, do último slide, que a gente tem lá o alfa de S e o alfa de R, que são diferentes. E a gente vai ver a seguinte situação, tá? Que aqui, se pela soma dos ângulos externos, né? Não sei se vocês... Isso aqui vem da soma dos ângulos externos. Esse aqui é o ângulo externo, tá? Ângulo externo. Existe uma regrinha,
ângulo externo. Que o ângulo externo, o ângulo externo de um triângulo, né, que tô falando aqui desse triângulo aqui, ó, que eu vou chamar esse vértice aqui de A, B e C, e aí a gente tem esse ângulo externo aqui de C, αS, ele vai ser igual à soma dos outros dois ângulos internos, tá? Então, ele é igual a αR mais 90 graus. Isso vem lá da geometria, tá? Não é trigonometria ainda tá lá naqueles conceitos geométricos de ângulos, tá? Que eu não sei se vocês aprenderam essa regra, mas ela existe. E aí a gente pega essa situação do ângulo externo, que ele é igual, também não vou demonstrar para não perder tempo, tá? Que não vem ao caso aqui, mas aí ele é igual à soma dos ângulos, dos outros ângulos internos, né? Por quê? Porque o ângulo interno do ângulo C é esse aqui. Eu vou chamar de Czinho aqui, né? É esse ângulo. Não, tem que ser os outros dois, que tem aqui um ângulo de 90 e aqui o ângulo alfa de R, tá? Então, a soma desses dois é igual ao ângulo externo daqui do ângulo C, né? Que a gente chamou. Muito bem. E aí, automaticamente, a tangente desse ângulo vai ser igual à tangente de αR mais 90, porque eles são iguais, tá? Se eu tirar a tangente de um ângulo, tem que ser igual o valor da tangente de um e de outro. Eu tenho, por uma relação trigonométrica básica, que a tangente é seno do ângulo sobre cosseno do ângulo. E aí, tanto faz eu colocar a tangente de alfa de S ou a tangente de αR mais 90, e aí, obviamente, eu optei por αR mais 90, e coloquei aqui, ao invés de eu colocar a tangente aqui, eu coloquei já fazendo a substituição do θ, né? Se o meu θ aqui, ó, isso aqui é o meu θ, e aí eu coloquei aqui no lugar desse θ esse valor, αR mais 90, e no lugar desse θ eu também coloquei esse valor, αR mais 90. Tem uma relação trigonométrica que é da tangente, que é tangente de A mais B, né? Tem gente que ama, tem gente que beija, mas tem gente que ama e que beija. Por que eu não usei isso? Porque a tangente de 90 não existe, tá? E aí dar uma impossibilidade aqui de demonstração se eu fosse usar essa relação específica. Aí eu optei por usar a do seno, tá? Que é a soma dos arcos, né, do seno, que é uma relação trigonométrica, e a soma dos arcos do cosseno. Também, se vocês não viram, vocês não vão entender nada. Então, para quem já viu, né, já está acostumado com essa parte de trigonometria, seno de A mais B, como é que a gente faz, né? Tem aquela regrinha. Nessa terra tem palmeiras, onde canto sabiá, seno A, cosseno B, cosseno A. Então, tem a musiquinha lá para você decorar lá essa relação trigonométrica do seno de A mais B. E o cosseno? O cosseno, eu não sei se vocês aprenderam assim, mas eu aprendi que era quando você vai fazer a soma dos arcos, né, para você decorar a fórmula, é cossa, cossa, senta, senta. E no cosseno, seno, a gente mantém os sinais, se aqui for mais, fica mais, se for menos, subtração de arcos, fica menos, e no cosseno a gente troca. Se for mais, aqui fica menos, e aqui se for menos, fica mais. Não sei se vocês aprenderam essa relação trigonométrica, mas ela tem que ser usada aqui para fazer a demonstração daquela relação. E aí, o que eu fiz? Eu substituí a soma, o seno, né, de alfa de R mais 90 graus, que é a soma de dois ângulos, nessa situação. Então, fica assim, ó, seno, não é seno A, cosseno B, cosseno A? Então, o meu A aqui é o alfa R, o meu B é 90, tá? Aqui seria o A, aqui seria o B. Então, fica seno de alfa R, cosseno de 90, depois seno de 90, cosseno de alfa R. Coloquei aqui, substituindo nessa forma. Da mesma forma que do cosseno, o alfa R é o A, esse daqui é o B, no cossa, cossa, senta, senta. Então, aqui vem o cosseno de A, que é o alfa R, cosseno de B, que é o cossa, cossa. Então, cosseno de alfa R, cosseno de 90. E senta, senta, né? Que é o seno de alfa R e o seno de 90. E coloquei aqui, tá legal? O cosseno de 90 graus, e aí vem lá, não sei se eu vou conseguir fazer uma bolotinha
direitinha. Deixa eu tentar fazer do outro lado que tá limpo. Porque essa mesa aqui é dureza, né, gente? É pior que quadro. Se a gente fazer alguma coisa na mão. E aí a gente tem lá o 90 graus aqui, tá? No eixo X, ele é o eixo do cosseno com sono. O eixo Y é o eixo do seno sem sono, por isso que ele tá lá em pé e o com sono tá deitado. Então, tudo que é cosseno fica aqui deitado. O 90 graus, que tá nesse eixo Y, né? Ele tá exatamente na direção da origem, zero. Então, no cosseno, né? Tá na direção da origem aqui, ó. Cosseno de 90. Esse ponto aqui de 90 graus seria o ponto 0,90, tá? Que aqui seria o cosseno e o seno, se vocês preferem ver como coordenadas, tá? Então, o cosseno de 90 é 0 e o seno de 90 é 1, porque a gente está no círculo trigonométrico, tá? Então, esse ponto é o 0 e o 90. Esse ponto aqui é 0,90. O cosseno de 90 é igual ao cosseno de 0, que é 0. Minto, o cosseno de 0 é 1, que está aqui, tá? Mas ele vai dar 0, que ele está na direção do 0. E o seno de 90 dá 1. Então, aqui a gente tem cosseno de 90 é 0. Botei aqui, tá? Aqui o cosseno de 90 é 0, coloquei aqui. A gente sabe que a multiplicação de qualquer coisa vezes 0 dá 0. Então, aquilo ali vai sumir. Aí, no lugar do seno de 90, eu botei o valor dele, 1. Aqui também eu coloquei 1. Tá? Então, 1 vezes qualquer coisa é ele mesmo. Então, aqui sobrou 1 vezes cosseno de alfa R, que dá cosseno de alfa R, e aqui sobrou seno de alfa, menos seno de alfa R vezes 1, que dá menos seno de alfa R. Tá? Aí, esse menos eu joguei aqui para frente, porque se eu fizer a regra de sinal, mais com menos dá menos, então eu joguei ele já aqui para frente. E por que ficou 1 sobre a tangente? Porque a tangente é seno de alfa R, né? É seno de alfa R sobre cosseno de alfa R, certo? Se eu colocar 1 sobre isso, eu vou estar dividindo, né? Então, 1 dividido, isso aqui é um sinal de divisão também, né? Então, 1 dividido por essa fração, eu inverto a fração, não é isso? Divisão de fração. Então, fica cosseno de alfa R sobre seno de alfa R. Certo? Como isso aqui é a tangente, então é a mesma coisa que 1 sobre a tangente de alfa R. E aí eu trouxe só essa partezinha de laranja daqui para baixo, tangente de alfa S, e essa partezinha de laranja aqui para baixo. É igual a menos 1 sobre a tangente de alfa R, tá? Tangente de alfa S é o m de S, é o coeficiente angular. Tangente de alfa R é o coeficiente angular da reta R, certo? Se eu colocar aqui um embaixo e fizer o produto dos meios pelos extremos, eu tenho que MR vezes MS vai ser igual a 1 vezes menos 1, que dá menos 1. E aí eu tiro aquela relaçãozinha lá das retas perpendiculares, tá legal? E aí você não precisa saber nada dessa demonstração para resolver essa parte algébrica, simplesmente multiplicar os coeficientes angulares das retas e achar menos 1. Tá? Então, agora a gente vai ver alguns exemplos em que pode ser uma equação geral, uma reduzida, uma segmentária, uma paramétrica, em que a gente vai determinar a posição relativa entre elas, se elas são coincidentes, distintas, não perpendiculares e perpendiculares, tá? Lembrando que a única que tem coeficiente angular e coeficiente linear é a equação reduzida, tá? Então, eu tenho uma equação geral, vai ter que transformar para reduzida. Foi dada uma equação segmentária, vai ter que transformar para reduzida. Foi dada uma equação paramétrica, vai ter que transformar para reduzida, que é na reduzida que você vê o coeficiente angular e linear da reta, esse M e esse N, tá? Só nessa reta. Então, a gente vai ver todos esses exemplos de acordo com essa regrinha, tá? E aí, aqui um basicão, que seria a demonstração geométrica junto com a demonstração algébrica, tá? Que eu não vou fazer o cálculo dessa reta, não. Se vocês quiserem, vocês podem, por exemplo, usar aqui aqui é 4 e 4, pode colocar, vou fazer rapidinho, x sobre 4, eu sou chata, né? Eu faço tudo. É igual a 1, é a segmentária, né, que a gente viu.
Como o denominador em todas elas são 4, eu posso multiplicar isso aqui tudo por 4. Quando eu multiplicar isso aqui por 4, vai sumir nesse denominador, esse aqui também vai ficar x mais y, igual 1 vezes 4, 4, certo? Então, se eu jogar esse 4 para cá, eu fico com x mais y menos 4 igual a 0. Então, essa reta S vermelha tem essa equação, x mais y menos 4 igual a 0. E a da R? A da R é só fazer o contrário, né? X sobre 2, contrário não, colocar outros valores, x sobre 2, já que está cortando em 2. Multiplico tudo por 2, isso aqui vai sumir, vai ficar x mais y, e 1 vezes 2 dá 2. E aí, quando eu jogar para cá, vai ficar, então, x mais y menos 2 igual a 0. São as equações gerais da reta, tá? Ah, mas na equação geral, eu não enxergo se elas são... Aqui, obviamente, eu estou vendo que elas são paralelas, mas geometricamente, né? Mas algebricamente, eu não sei se elas são paralelas ou não. Vamos enxergar já já, transformando elas para reduzida. Por enquanto, eu só estou mostrando aqui o esquema. Aqui também dá para fazer, tá? Daquele jeitinho, usando a equação segmentária. Calma aí que não está obedecendo minha mão a mesa. Agora foi. O x vai ficar sobre 1, porque aqui está cortando em 1. O y vai ficar sobre 3, porque está cortando em 3, igual a 1. Como MMC de 1 e 3 é 3, eu multiplico tudo por 3. Aí vai ficar aqui 3x. Aqui vai embora, vai ficar y. E aqui vai ficar 3, certo? Jogo isso daqui para cá, vai ficar 3x mais y menos 3 igual a 0, que é essa reta aqui. E aí ele deu a reta S, que é a mesma reta, só está multiplicada por 2, né? Todos esses valores. De qualquer forma, a gente vai ver lá o coeficiente angular e linear, porque pode ser que não seja dada assim nessa facilidade, né? Pode dar já uma reduzida, uma geral, ou uma geral, uma paramétrica, ou uma geral, uma segmentária, e aí você não vai ter como comparar tão facilmente que elas são múltiplas, né? E equivalentes. Algebricamente, assim, visualmente, se o formato for diferente, vai ficar confuso. E aí você tem que se prender na equação reduzida para conseguir determinar se elas são coincidentes ou não são coincidentes, tá? Aqui, a gente tem, né, meio e menos meio. Eu ia falar assim, aqui não tem. Deixa eu fazer dessa verdinha aqui, que é a reta S primeiro, né, que é mais fácil. Que é x sobre 3 mais y sobre 6 igual a 1. O MMC de 3 e 6 é 6, então multiplica tudo por 6. Se eu multiplicar tudo por 6, vai ficar assim, 6, 6, 6, certo? 6 dividido por 3 dá 2. 6 dividido por 6 some, vai dar y, aqui igual a 6. Quando eu passar esse mais 6 para cá, vem para cá menos 6. Tá? A equação geral dessa reta a partir de uma equação segmentária. Essa daqui é meio e menos 1. Então, fica x sobre meio positivo mais y sobre menos 1 igual a 1. Esse 2, eu posso, como eu já avisei, eu posso fazer isso aqui direto, tá? 2x. Esse menos, eu posso fazer mais com menos, que dá menos. E esse 1, quando vem para cá menos 1, igual a 0. E aí eu tenho essa reta aqui, só que eu troquei os sinais, né? Nessa reta aqui está tudo multiplicado por menos 1. Menos, mais, sem problema nenhum. E aí, visualmente, a gente está vendo que essas retas são concorrentes e a gente vai ver algebricamente como é que a gente chega à conclusão que essas retas são concorrentes. E aqui duas retas perpendiculares, né? Então, esse ponto aqui está fora do eixo. Essa aqui dá para fazer 5, 5. X sobre 5 mais y sobre 5 igual a 1, tá? Porque aqui corta o eixo x em 5 e aqui corta em 5. Multiplica tudo por 5, aqui fica 5, aqui fica 5, aqui fica 5, porque aqui vai cortar, ó. Aí vai sobrar aqui x mais y igual a 5, esse 5 positivo vem para cá, negativo, tá? E essa daqui, vamos fazer aqui por um 5500, né? 5500.
Vamos fazer lá o esquema geral rapidinho aqui. Esquece essa vírgula, tá? 00xy. Bota 1 aqui. E aqui eu coloco 5500xy. Vai quase zerar tudo, tá? Igual a zero. Aí vem aqui, ó. 0 vezes 5 vezes 1, 0. 5 vezes 1 vezes x, 5x. Estou fazendo bem rapidão, tá? 1 vezes 0 vezes y, 0. Sumiu. Aqui, 1 vezes 0 vezes x, 0. Y vezes 1 vezes 5, 5y. Só que é menos, né? Porque é uma menos a outra. E 1 vezes 0 vezes 5, 0. Isso aqui, então, vai ser igual a 0. O 5x... tá. Vou fazer aqui, vou dividir tudo por 5, para seguir a equação que está aqui, tá? Então, aqui ficaria x menos y igual a 0. Se eu multiplicar tudo por menos 1, dá menos x mais y igual a 0. Tá? Então, a gente chegou nessa equação aqui. Demonstrou que essa equação aqui, a equação da reta S. Tá? Então, todas as equações demonstradas, senão não sou eu. E aí, vamos, então, para a segunda parte, que é botar elas no formato da reduzida, tá? Quando eu faço em tabela, não dá para animar muito. Então, eu tenho que fazer vários slides, tá ok? Então, aqui, o x vai para o outro lado positivo, ele vai para o outro lado negativo. Aqui, o negativo vai para o outro lado positivo. Aqui, o x vai para o outro lado negativo, o menos 4 vai para o outro lado positivo. Cheguei na equação reduzida. Vamos ver a daqui, ó. O y já está isoladinho, bonitinho aqui. E aí, o que eu faço? O 3x que eu passo para o outro lado vai passar menos 3x. Eu devo ter errado nas duas, tá? E esse menos 3 vai para o outro lado mais 3. Com certeza, esse daqui é menos 3x, tá? Por quê? Vamos lá, que eu já coloquei ela certinha, ó. Eu teria lá, deixei 2y aqui, certo? O 6x vai para o outro lado, menos 6x. O menos 6 vai para o outro lado, mais 6. Esse 2 passa para o outro lado dividindo, não é mesmo? E aí, quando eu divido por 2, eu fico com menos 3x mais 3, tá? Então, aqui também é menos 3x mais 3. Então, a gente tem lá a equação reduzida dessas retas. Vamos reduzir essas daqui. O 2x vai para o outro lado, menos 2x. O menos 6 vai para o outro lado, mais 6. O menos 2x vai para o outro lado, mais 2x. O mais 1 vai para o outro lado, menos 1. Equações reduzidas da reta RS. Aqui, o x vai para o outro lado, menos x. O menos 5 vai para o outro lado, mais 5. O menos x vai para o outro lado, mais x. Tá? Beleza, já temos aqui todas as equações reduzidas. E aí, como é que a gente vai identificar coeficiente angular e linear? Então, o primeiro passo é transformar, não precisa nada construir a equação da reta, até porque a equação da reta já vai ser dada. Seria até interessante, acho que até vou colocar um problema com as equações lá e pedir para vocês calcularem a equação. Acho até que é legal, hein? Estou pensando nisso, um problema completão aí para vocês calcularem a equação das retas igual eu fiz, hein? Seria uma possibilidade. Depois transformar para reduzida e ver o coeficiente angular e linear. É uma boa pedida, hein? Tô achando. E aí aqui eu tenho, ó, menos sem número é porque é menos 1. Eles são iguais, ó. Menos, aqui eu só tenho menos, aqui eu só tenho menos. O coeficiente oculto é 1 sempre, né? Então, o M de S é igual ao M de R. Eles já são iguais, já são paralelas. Se os coeficientes lineares, que é esse númerozinho aqui, né? 2 e o 4, forem diferentes, eles são apenas paralelos. Aí, nessa equação aqui, a gente tem... Vou consertar de novo, tá, gente? Porque estava errado o que vocês viram. Que o coeficiente angular de R é menos 3 e o de S é menos 3. Eles são iguais. E os coeficientes lineares também são iguais. Então, tenho angular e linear igual, elas vão ser o quê? Coincidentes. E concorrentes? Concorrentes eu não preciso avaliar o coeficiente linear, só o coeficiente angular. Coeficiente angular, menos 2 e 2, são diferentes, tá? Se você for testar naquela regrinha da multiplicação, que eu não coloquei aqui, mas posso colocar, porque você sempre vai ter que fazer isso, menos 2 vezes 2 vai dar quanto?
menos 4, que é diferente de menos 1. Não achou menos 1, que é essa regrinha aqui, vai ter que dizer que elas são apenas o quê? Concorrentes. E aí só precisa do coeficiente angular. Na perpendicular, também preciso só do coeficiente angular. Para elas serem perpendiculares, ó. Aqui só tem o menos, menos 1. E aqui só tem nada, ou seja, 1. Tá? Então, aqui é menos 1, aqui é 1. Eles são diferentes. São diferentes? Já sei que são concorrentes. Agora, para testar se elas são perpendiculares, pega esse m aqui e multiplica. Se a multiplicação deu menos 1, oba, perpendiculares. Deu diferente de menos 1, opa, apenas concorrentes. Tá? Na prática, esse é o exemplo geral para a gente chegar se elas são paralelas, coincidentes, concorrentes ou perpendiculares. Aí eu vou trazer alguns exemplinhos, mostrando as retas assim em outros formatos, uma geral com uma reduzida, uma geral com uma segmentária, uma reduzida com uma paramétrica, tudo misturado, e como é que vocês vão fazer esse tipo de comparação? Que não vai vir o desenho, vai vir praticamente isso aqui, tá? Determinar a posição relativa da reta R de equação x mais 2y menos 6 igual a zero. Já estou até pensando nas questões de avaliação. Em relação à reta S de equação 3x mais 6y menos 5. Aqui foram dadas duas equações gerais. Ok. Transforma as bichinhas lá para reduzida. Já falei que tabela não tem como animar, tá, gente? Coloquei essa equação aqui da reta R, x mais 2y menos 6. Coloquei a equação aqui da reta S, 3x mais 6y menos 5, e transformei elas para reduzida. Então, aqui ficou 2y, o x foi para o outro lado negativo, o menos 6 foi para o outro lado positivo, esse 2 que estava multiplicando dividiu, 1 dividido por 2 é meio, e 6 dividido por 2 é 3, tá? Aqui, eu tenho 3x, 6y menos 5, deixei o 6y aqui, joguei o 3x para o outro lado, menos 3x, menos 5 para o outro lado, mais 5. Esse 6 vem para cá dividindo, e aí eu já coloquei em cada um deles. Aqui eu posso simplificar por 3, que vai dar meio, e aqui 5/6 eu não posso fazer nada, mantendo aqui o sinal negativo. Aí o que a gente enxerga de cara? Que o coeficiente angular é o mesmo, tá? O coeficiente angular aqui é igualzinho. O coeficiente linear é diferente. Então, se eu tenho o mesmo coeficiente angular e diferente coeficiente linear, elas são o quê? Paralelas, tá bom? Acho que meu filho chegou da escola, gente. Deixa eu dar uma olhadinha na porta rapidinho aqui, que tocaram aqui. Um minuto. Voltei. E aí, daqui a pouco ele vai entrar aqui que nem um furacão, tá, gente? Tem aqui o M igual, o N diferente, logo elas são paralelas. E aí eu tenho duas equações gerais. Primeiro procedimento, independente de qual for o tipo de equação, é transformar para reduzida e comparar coeficiente angular e linear de acordo com aquelas regrinhas. Angular igual, linear diferente, paralela. Angular igual, linear igual, coincidente. Angular diferente, concorrente. Se multiplicar, ver o que é diferente, multiplicar um pelo outro, deu menos 1, é perpendicular. Não deu, é apenas concorrente, tá? E aí vamos então para o segundo exemplo. Verificar se as retas R e S de equações, e aí duas equações gerais também, são perpendiculares. Filho, a mamãe já tá terminando a aulinha. Vai lavar as mãos, tá? Eu vou te mostrar. Tira a máscara e vai lavar as mãos, tá bom? E aí, vamos lá. A reta R está aqui, 2x mais 3y menos 6 igual a zero. A reta S,
3x menos 2y mais 1 igual a 0, a gente vai verificar se são perpendiculares. Primeiro passo, transformar para a equação reduzida. Então, o 2x vai para o outro lado menos 2x, o menos 6 vai para o outro lado mais 6. Esse 3 vem para cá dividindo, 2 dividido por 3 dá 2 terços, e 6 dividido por 3 dá 2. Aqui esse menos 2 ficou, menos 2y. 3x vai para o outro lado menos 3x, mais 1 vai para o outro lado menos 1. Esse tá tudo negativo, eu multipliquei tudo por menos 1 para ficar positivo, então ficou tudo positivo. Esse 2 vem para cá dividindo, então fica 3 dividido por 2, 3 meios, e 1 dividido por 2, meio. O que a gente está vendo aqui de cara? Que o coeficiente angular... Isso, filho, pode comer, tá bom? Pega lá um potinho em cima da pia que você põe lá para você. De cara, menos 2 terços é diferente de 3 meios, então já são concorrentes, tá? Mas que tipo de concorrente? Se eu multiplicar esses coeficientes angulares, e aí o linear não importa, tá? Multipliquei esses coeficientes angulares, menos 2 terços e 3 meios. E achei menos 1, que é o que vai acontecer, porque 3 dividido por 3 dá 1. 2 dividido por 2 dá 1. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Então, elas são o quê? Perpendiculares, tá? E aí, basta a gente multiplicar os coeficientes angulares e achar menos 1 para determinar que elas são perpendiculares. E aqui já foi dada, então, uma reta paramétrica R e uma reta geral S, e pede-se a posição relativa entre essas duas retas, tá? E aí eu coloquei essas retas aqui. Vamos primeiro para geral, vocês já estão acostumados, tá? Eu passei o y para o outro lado, e aí ele ficou positivo, aqui também ficou positivo, 2x menos 4 igual a y, a mesma coisa que y igual a 2x menos 4, tá? E aí eu já cheguei aqui no coeficiente angular 2, beleza? Aqui na paramétrica, que vocês estão menos acostumados a manipular, né? Esse t eu deixei aqui, e esse mais 2 veio para o outro lado como? Menos 2. Aí, da mesma forma que eu fiz aqui com y, x menos 2 igual a t é o mesmo que t igual a x menos 2. E aí, aqui eu substituí x menos 2. Então, ficou x menos 2 menos 2, certo? Na substituição, método de substituição de sistema. Menos 2 dá menos 4. E aí, eu fiquei com x menos 4 e o meu coeficiente angular aqui é 1, certo? Se eu tenho coeficiente angular 1 aqui e aqui coeficiente angular 2, eles são diferentes, eles são o quê? Concorrentes. Multipliquei um pelo outro, 1 vezes 2 dá 2, não deu menos 1. Automaticamente não é perpendicular, elas são classificadas como concorrentes. Gente, meu filho está gritando que é uma maravilha, mas como só tem mais um exemplo, eu vou deixar ele gritando, daqui a pouco eu vejo. Aqui, ó, obtenha a posição relativa entre as retas R, aí essa reta R aqui, ela é segmentária, e essa reta aqui já está na forma da reduzida. Na forma da reduzida, eu só encaixei isso aqui como 4 terços, né? Ao invés de deixar nessa forma, 4x sobre 3, eu deixei 4 terços de x. Para a gente enxergar aqui o coeficiente angular, menos 4 terços e o linear 4. Eu vou ter que tirar ali de lá, gente, um minuto. Se não é quadrado, derramar água no chão, você derrama. Vamos lá que tá acabando, hoje eu tô correndo. Tem que ser assim mesmo. E aí, tem lá esse aqui, menos 4 terços, o coeficiente linear é 4, tá? Aqui, como é que eu transformo essa equação segmentária em reduzida? Primeira coisa é você tirar o MMC de 4 e 3. Como eles são primos entre si, é só você multiplicar um pelo outro que dá 12. Aí eu gosto de fazer assim que eu acho mais rápido, tá? Multiplico tudo por 12. Aí fica 12x, 12y, 1 vezes 12, 12.
para vocês enxergarem isso aqui, ó. 12 dividido por 3 dá 4, 12 dividido por 4 dá 3, e 1 vezes 12 deu 12 mesmo. E aí, como é que eu transformo isso aqui para reduzida? Jogo o 4x para o outro lado, menos 4x, o 12 já estava positivo, fica lá. Esse 3 que está multiplicando vai dividindo. 4 por 3 não tem como dividir, fica 4 terços. E 12 dividido por 3 dá 4. E aí, o coeficiente angular é menos 4 terços, que é igual ao coeficiente angular da reta S, e o coeficiente linear também vai ser igual. Ou seja, elas são coincidentes. Como que eu dando uma reta nesse formato e a outra nesse formato, vocês diriam que elas são coincidentes? Nunca, né? Mas elas são. Então, por isso que a gente sempre tem que se prender na equação reduzida da reta. Mesmo que vocês achem assim, essa é fácil, fica desconfiado, se prende na equação reduzida, que lá que você vai ter mesmo o coeficiente angular e o linear direitinho para comparar se elas são paralelas, concorrentes, perpendiculares, coincidentes, tudo direitinho, tá bom? Tem aqui uns exercíciozinhos básicos para vocês treinarem a equação, verificar essa posição entre as retas, essa posição relativa. E hoje é a última aula de conteúdo. Espero que, apesar dos desafios do momento, tenha dado tudo certo. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.